assim seja. A felicidade de um é a felicidade de todos, o pensamento é força criadora. Eu sou luz, Deus está em mim, eu sou luz. Muito bem, gente. 16ª aula, faltam só 2 aulas para acabar nosso curso. Que maravilha, hein? Mas olha que coisa boa, quanta coisa a gente aprendeu, quanta coisa a gente viu, quantas pessoas passaram aqui, deram seu recado, cada um do seu jeito, o seu estilo, que é muito bom, né? Pessoas diferentes, falando de formas diferentes, assuntos diferentes, que talvez não fossem abordados no nosso dia a dia. A gente viu desde Umbanda, a gente viu o que mais ali. No começo a gente falou sobre a fisiologia do cérebro, os corpos multidimensionais, a gente falou sobre os diálogos fraternos, acolhimento, uma série de assuntos que estão ali no nosso YouTube. Então, quem quiser rever algumas dessas aulas, podem ir lá dar uma olhadinha. Próxima aula daqui a 15 dias é sobre hipnose. Quem vai falar é o Bruno, a especialidade dele. O Bruno tá estudando isso, ele sabe muito bem, entende muito bem sobre o assunto, vai ser excelente também. E daqui a outros 15 dias, a última aula é do Armando. O Armando vai falar sobre. Não tá sabendo, não? Que bom, ainda tem um mês, hein, Armando? Você vai falar sobre a espiritualidade, todas as diferentes áreas da espiritualidade, do plano superior e tudo aí. Então aí depois eu te passo o tema certinho. Hoje nós vamos falar sobre as inteligências extraplanetárias e o contato conosco. Então a gente vai falar dos comando Ashtar, do Cryon, de uma série de assuntos que nós vamos abordar. Então eu fiz aqui um índice inicial. Deixa eu ver se passa. Aí. Então nós vamos seguir essa sequência aqui. Anunnakis, vamos falar das guerras de Orion, vamos falar do governo oculto, vamos falar das organizações da luz, das quais a gente até comentou, Federação Galáctica, Confederação Galáctica, Comando Ashtar, relações atuais que a gente tem com os extraterrestres, e aqui nós temos também, né, na nossa casa, a gente trabalha com esse grupo. As canalizações, quem faz as canalizações, muitas são nos Estados Unidos, mas tem no Brasil também. Nós vamos falar o que são sementes das estrelas. Já ouviram falar de sementes das estrelas? Não? Vocês são sementes das estrelas e não sabiam que vocês eram? Vocês são sementes das estrelas, nós todos somos, né? Depois, no finalzinho, a gente vai falar das origens estelares, então, sobre as tipologias estelares, as diferentes tipologias que se apresentam os nossos irmãos das estrelas e que talvez vocês já tenham ouvido falar. Então, muitos desses assuntos vocês já ouviram falar. O que nós vamos falar aqui é a verdade absoluta? Obviamente que não, porque isso tem se transformado muito nos últimos anos. A gente tem visto uma enchente aí de informações chegando até a gente tem que saber filtrar o que é razoável, o que não é, né? Tem a ver muito com a nossa sensação do nosso coração, da nossa intuição. Então, nem tudo que nos chega a gente considera verdade. O que faz sentido para a gente? Quando a mesma temática ela é abordada por várias pessoas em vários lugares do mundo no mesmo momento, da mesma forma. Aí eu começo a falar, opa, peraí, tem uma sincronicidade acontecendo no planeta agora, onde essas informações estão chegando. Então aí eu começo a filtrar, pensando aquela verdade é uma verdade razoável. Mas é toda a verdade? Ainda não. Tem muita coisa para a gente saber. A gente sabe muito pouco, né? É o iceberg, só tem a pontinha e tem uma série de coisas para a gente saber. Mas a gente ficou tantos séculos e milênios andando naquela mesma verdade que agora, quando chega um pouquinho a mais, a gente se surpreende, né? Então, assim, qual que é a nossa intenção aqui? É trazer as versões atuais
e fazer com que vocês tenham um reservatório de informações na mente de vocês para que vocês saibam diferenciar o que é verdade e o que não é, tá? Essas versões vão aparecendo e vão mudando. Então, hoje, talvez se eu der essa aula daqui a um ano, mudasse muita coisa, né? Mas hoje, pensando em tudo que a gente viu ontem, né? Que a nossa aula ontem foi sobre a civilização simplória que não sabia nada sobre o universo há 6.000 anos atrás. Mas aí a gente tem uma informação baseado em livros, vários livros escritos por um autor americano chamado de Zecharia Sitchin, que ele fala sobre essa civilização extraplanetária chamada de Anunnakis. Anunnakis nada mais são do que os filhos de Anu. Anu seria o rei e os filhos dele seriam os Anunnakis. Os Anunnakis teriam chegado no nosso planeta há cerca de 450 mil anos atrás. 450 mil anos atrás. Nós falamos da nossa história, começa há 6.000 anos, nos Sumérios. Os Sumérios têm eu lembro lá da escola, né? Quando estudava história, que eles mostravam aquelas plaquinhas de argila com a escrita cuneiforme, que eram um monte de cunhas. Aqueles são os sumérios. Os sumérios eles falavam, e essas imagens aqui são deles, falavam dos deuses, os grandes deuses que eram altos, 2 a 3 metros de altura, e que vinham trazer informações para eles. Então, esses deuses aí, 450 mil anos, eram os Anunnakis. De onde vêm esses deuses Anunnakis, que na verdade não eram deuses, eram seres extraterrestres, diferentes na sua tecnologia, com mais capacidade, tinham capacidade de fazer viagem extraplanetária, né, entre os planetas, então com certeza tinha uma tecnologia maior. E aqui a gente tem um planeta chamado Nibiru, de onde teriam vindo os Anunnakis. Esse planeta é um planeta que faz uma órbita externa ao nosso sistema solar. A órbita desse planeta vem próximo da Terra a cada 2.600 anos. Então, quando a gente só olha para nosso sistema solar, a gente não vê Nibiru. Nibiru não está lá na nossa aula da história, nem da geografia, nem dentro dos mapas que a gente conhece. Mas esse planeta, ele vem, é um planeta externo e ele faz uma órbita passando próximo da Terra a cada 2.600 anos. Qual seria a história que foi relatada pelos sumérios num livro chamado Enuma Elish e no outro Gilgamesh, e esse autor americano, Zecharia Sitchin, pegou essas informações e codificou a história do que seriam os Anunnakis. Então, vou passar aqui mesmo. Isso. Então, o livro é esse aqui, ó. Ele tem vários livros, mas o primeiro, livro 1 das Crônicas da Terra, é esse livro chamado de O 12º Planeta, onde ele aborda esse planeta chamado de Nibiru. O que teria acontecido lá com os Anunnakis? Os Anunnakis eram uma civilização mais avançada, mas também era uma civilização que existia a luta do poder, existia a briga entre o rei, filhos. Então, eles não eram livres da condição humana. Eram encarnados fisicamente e ainda dentro de toda a condição humana. No seu planeta, pela história que se conta, e aí existem muitas versões, seu planeta começou a ter um problema como se fosse a nossa camada de ozônio. Então, para restaurar essa camada que eles perderam, eles precisavam de ouro. E eles começaram a procurar em todos os planetas da sua galáxia e fora ouro. E vieram parar na Terra.
na terra, descobriram uma grande quantidade de ouro e começaram a minerar para poder colocar o ouro protegendo o planeta deles. Durante algum período, eles começaram a minerar com a sua própria civilização. Aí chegou um tempo que eles estavam cansados de fazer essa mineração. E no nosso planeta tinha uma racinha lá de primata, começando a balbuciar, algumas nem palavras, né? Eles eram primatas, o Homo habilis, mal sabia falar, não tinha escrita, não tinha nada. E eles pensaram o seguinte: bom, eu vou pegar essa raça aqui e vou melhorar geneticamente essa raça para que eles comecem a minerar para a gente, ao invés da gente ter que fazer a mineração do ouro, né? Aqui. Então é isso que está escrito aqui. Os nomes deles, dos que vieram para cá, chama Enki, Enlil, e a filha do rei Anu chama Nihusaki. Aí o que que eles fizeram? Pegaram a raça de Homo habilis, isso já, ó, passaram esse período todo, 100 mil anos atrás. Eles começaram a fazer a reprodução, injetar DNA deles mesmos e de várias raças extraterrestres, que eles tinham essa habilidade de fazer engenharia genética, e começaram a produzir inicialmente um homem, que eles chamavam de Adapo, que depois a gente chamou de Adão. E com o passar do tempo, eles acharam interessante fazer também uma mulher, que tinha um nome que não era Eva, mas que começou a ter a reprodução entre homens e mulheres. Mas o que acontecia também é que eles também começaram a se reproduzir com as mulheres. Começaram a haver miscigenação. Vocês lembram quando na Bíblia ou em outras civilizações a gente chama de semideuses? É aqueles que são filhos do Deus com humano. Na Grécia é assim, né? O Hércules, ele é filho de Zeus com uma humana. Então, isso aconteceu. Na Bíblia, os Anunnakis são chamados de Néfilins, os anjos decaídos. Existe um livro do Robson Pinheiro chamado Os Néfilins. Também conta a mesma história que o Zacarias Sitchin conta aqui, de uma forma diferente. Então foram feitas várias manipulações. O nosso DNA humano, ele tem mais de 23 inserções de DNAs extraterrestres. Então, nós tivemos essa situação. Aí, há 13 mil anos que aconteceu realmente o grande dilúvio, que não é lenda não, mas que aconteceu na nossa humanidade, o que que aconteceu? Eles realmente informaram uma das pessoas, o Noé, e falaram, ó, guarda todo o conhecimento genético que você tem aí, de todas as raças, de todos os humanos. Um banco genético, não eram os animais que estavam dentro da arca, era um banco genético. Ele tinha o banco de todos os animais do planeta em forma de DNA. E, a partir daí, os Anunnakis saíram do nosso planeta. Deixaram o nosso planeta, deixaram a raça que estava lá se desenvolvendo. Nós aqui, né? Então, 450 mil anos e a manipulação genética das 23 linhagens que a gente tem. Então, o ser humano tem essa capacidade. Quando que eles vieram? Eles vieram exatamente nesse meio, do Homo habilis para o Homo erectus. Olha a diferença de um para o outro. Lembram que na história a gente tem o famoso elo perdido? Que eles falam que, ó, daqui para cá a gente não sabe por que esse aqui se desenvolveu de uma hora para outra, né? Só é explicado através da intervenção genética. Então, eles fizeram isso vendo do ponto de vista humano e materialista, eles fizeram contra uma ordem espiritual, contra uma ordem divina?
Não, na verdade, todas as coisas que acontecem são utilizados por uma ordem divina, né? Só não contando a história aqui porque, na verdade, quem escreveu a história é uma pessoa materialista que não tem contato com o plano espiritual. Mas o que que eu acredito? Aí, minha interpretação, que tudo que acontece tem um planejamento. Ele acha que ele está fazendo a inserção, mas o que que ele fez? Ele trouxe evolução para o nosso planeta. Ele utilizou essas pessoas para mineração, mas ele trouxe ao mesmo tempo o quê? Agricultura, ele trouxe a construção de casas, ele trouxe uma melhoria para o planeta, eles impulsionaram o planeta. Ah, qual era o motivo deles? Era motivo egoísta? Eles queriam minerar? Tudo bem, mas eles acabaram trazendo, como consequência, a evolução da nossa raça, né? Então, com certeza, as diretrizes espirituais e planetárias estavam só olhando e falando, beleza, estão fazendo aquilo que a gente acha que é correto. Como a gente fala, né? Que a sombra serve à luz. A sombra é que produz as pessoas e faz com que a gente tenha provas para que a gente se torne luz. É a mesma coisa que acontece aqui. Então não vamos pensar que é uma história assim, ah, Deus não está aí. Não, é contado através do ponto de vista materialista de uma pessoa que escreveu o que ele leu ali, mas nós temos uma visão mais, digamos, mais espiritualista, né? Então eu acredito nessa visão. Bom, os Anunnakis, então, é essa a historinha dos Anunnakis. Quando que contaram isso pra gente? Há muito tempo a gente só achava que era Adão, Eva, né? E aquela condução de que Deus criou o planeta Terra, o homem, e não criou mais nada. Qual era a ideia que a gente tinha? Que só existia o planeta Terra, o homem, a mulher e todo o resto servindo ao homem e à mulher, né? Então não é bem a realidade. A realidade é que tudo o que é criado pelo nosso Pai tem o mesmo valor. Não é só o homem, a mulher, o planeta Terra. Então esse é o paradigma que tem que ser quebrado, né? Que a gente ficou muito tempo perdidos nesse paradigma. Outra situação, esse aqui é muito falado, mas em termos de cronologia, eu não sei dizer para vocês. Nós seríamos é, espíritos vindos de uma guerra que houve no sistema de Órion. Todo mundo conhece o sistema de Órion, né? Vocês sabem qual que é a constelação de Órion? Das Três Marias. Das Três Marias, o guerreiro lá, as Três Marias seria o cinto do guerreiro, né? Que tem a flecha. Lá é a constelação de Órion. Houve uma grande batalha, uma guerra agressiva mesmo por poder, por ganhar terrenos, do mesmo jeito que a gente tem aqui na Terra. Porque a gente fica achando que os extraterrestres, por serem mais evoluídos tecnologicamente, eles já estão livres das questões egoístas, agressivas, de poder, e não é verdade, né? Então, ainda não é assim. Para conseguir estar acima disso, precisam algumas dimensões a mais, espíritos puros. E os extraterrestres não necessariamente são, mesmo tendo tecnologia para chegar a gente aqui, eles não são espíritos puros. Eles têm uma série de falhas e muitos deles são muito agressivos. E muitos deles são dominadores de mundos, são destruidores de mundos, são agressivos já na sua natureza, né? E nós, muitos de nós, a maioria de nós, viemos dessas guerras aqui, ó, onde fomos, como a Madá falou ontem, né? A gente não sabia se estava apanhando ou se estava batendo nessa guerra. A gente estava no meio da briga lá. Eu não sei se a gente apanhou mais ou se bateu mais, mas no final vieram todos esfarrapados, machucados e viemos aqui, uma grande parte, vivenciar para aprender o quê? Moral, aprender fraternidade, aprender a dividir, a deixar de ser egoísta.
aceitar a coisa mais complexa de todas, ao meu ver, que é aceitar o livre-arbítrio, aceitar que o outro tem opinião diferente da sua, aceitar que o outro seja diferente de você. Essa é a maior tarefa que eu acredito que, se a gente conseguir finalizar aqui, é a tarefa mais importante. Aceitar o outro, as diferentes opiniões, as diferentes verdades, de forma pacífica, né? Porque a gente não faz isso. A gente sempre quer impor a nossa opinião, a gente sempre se incomoda com a opinião do outro, a gente sempre critica porque acha que tinha que ser daquele jeito. Então, o livre-arbítrio é trazido para a gente para nos ensinar exatamente isso, um grande ensinamento, o maior de todos, que é respeitar o outro, a opinião do outro. E aí, quem não respeita o livre-arbítrio quer dominar, quer ser, quer ser o ditador, né? Então, é isso que a gente traz aqui. Então, ó, representa uma batalha ancestral entre as forças da luz e da sombra, envolvendo raças como os felinos, os lirianos, os draconianos, que são raças consideradas hostis, né? Apesar de que tem draconianos positivos, mas em origem, os draconianos, reptilianos, são considerados raças que são voltados à guerra, a conquistas, tá? E a gente vai falar no final das raças. Principais ideias sobre a Guerra de Órion teriam sido equivalente à Primeira Guerra do Céu, mencionada na tradição judaico-cristã, Lúcifer e uma parte dos anjos se rebelando. Então, toda aquela história de Lúcifer, da rebelião e tal de Lúcifer, vem daqui. Ou seja, todas as coisas têm um princípio. A gente não são historinhas, talvez não sejam daquele jeito que foi contado, mas aconteceu. Por exemplo, uma outra imagem que a gente tem muito clara são alguns filmes, né? Guerra nas Estrelas, Darth Vader. É exatamente aqui, era daquele jeito, a briga daquele jeito, agressivo, pessoas voltadas à sombra também, muito parecido com o que ocorreu na nossa história. A gente traz na nossa memória ancestral fragmentos dessas histórias, e quando a gente vê lá nos filmes e tudo, faz sentido, porque alguém captou essa história lá na sua memória e colocou no filme. Oi? Isso, o coração dispara quando você vê essas coisas, né? Porque está lá na nossa memória ancestral. Então, com toda essa história na Terra, com toda essa bagunça que aconteceu na Terra, Guerra de Órion, vindo para o planeta raças que não eram positivas, querendo explorar o planeta, chegou uma hora que existe lei, existe uma lei universal, existe uma federação que está olhando tudo acontecer. Há 26 mil anos atrás, o nosso planeta entrou numa época de quarentena. Se fechou o planeta e falou, não vai mais entrar ninguém, sai mais ninguém. Tá muita bagunça isso aqui. Um vem, quer explorar, outro quer mudar as raças. Então, a partir de agora, só entra e sai do planeta quem a gente permitir, o lado da luz. Só que ficaram raças aqui no nosso planeta que são raças negativas, extraterrestres. Draconianos, reptilianos, ficaram aqui e quando foram para a quarta dimensão, que é o plano espiritual, eles aproveitaram e criaram lá um umbral grosso, onde começaram a criar o chamado governo oculto, de onde eles dão ordens e controlam uma série de situações, né? Isso até hoje. Será que a gente sabe disso ou não? São esses, né? Os draconianos reptilianos, que muitos deles são híbridos, se hibridizam com humanos, eles fazem testes para criar humanos para poderem encarnar aqui. Alguns encarnam, alguns são líderes de países, alguns estão infiltrados em uma série de situações no nosso mundo inteiro. Vocês já ouviram falar também
das 13 famílias que dominam o mundo. Vocês já ouviram falar também dos Illuminati. Quem não ouviu falar, assiste lá o filme Código da Vinci e a sequência toda que vocês vão ver. Está dentro de onde? Onde que está esse governo oculto? No nosso sistema financeiro, onde você precisa sempre ter uma conta no banco, onde cada vez que você gasta o seu dinheiro, você dá uma parte para o seu cartão de crédito, onde tudo que você trabalha, uma parte é tirada por esse grande grupo. Na educação, que a gente acha que é excelente, mas é uma educação que cria pessoas fechadas, né? Do jeito que eles querem criar. Então, não é uma educação aberta, liberal, onde todos, quem tem criatividade não se dá muito bem na nossa educação, né? Indústrias farmacêuticas e alimentícias que fazem o quê? Dominam a nossa opinião em relação ao que a gente deve tomar de remédio, ao que a gente deve comer. Tudo isso aí é criado de forma muito minuciosa e muito pensada, e não acreditem e não subestimem a capacidade e a inteligência dos grupos que fazem isso, porque são os grupos que nos dominam. Nós somos um mundo dominado por esse sistema de governo oculto. As religiões que obrigam você a não discutir, não pode se discutir. Até há pouco tempo atrás, se fosse falado isso aqui, né, a gente pegava fogo aí, saía pegando fogo. Graças a Deus, nós melhoramos, nós tivemos uma abertura, deixaram a gente pensar e conversar. Então nós temos que aproveitar essa abertura. Não é à toa, tem as forças da luz nos guiando, evidentemente. Que mais? Na indústria do entretenimento, nos filmes, na imprensa, tudo é do jeito que nos controla, né? As noticiários, os filmes. Vejam lá, a gente acabou de falar dos filmes sobre extraterrestres, né? O que que eles querem mostrar mais pra gente? Que os extraterrestres sempre vão invadir o planeta e destruir tudo. Então, a gente fica com receio quando fala de extraterrestre, mas tem o lado da luz, né? Tem que pensar que nós temos o lado da luz também. Então, o dia que eles quiserem se apresentar para a gente vai ter lá aquela imagem do Independence Day, que eles vão chegar aqui e destruir. Não é assim, né? A gente sabe que não é isso. Mas é porque nós estamos sendo controlados. E na política nós nem vamos falar. Quem são os líderes? Muitos deles são híbridos mesmo, são raças híbridas. São pessoas, formato de seres humanos e tudo que, como eu falei, nada é impossível. Eles podem fazer um holograma, uma holografia, eles podem mudar e se tornar com cara de humanos, então podem andar no meio da gente aqui. Clones podem produzir clones. Então, essa tecnologia sendo governada lá do umbral grosso, porque as raças não podem, pela federação, andar livremente aqui, mas eles controlam do jeito deles, né? Então, é tudo isso que nos envolve. Então, vamos falar agora de coisa boa, vamos falar da luz também, né? Não existe só o controle do lado negativo. Nós temos as organizações da luz, e se vocês olharem esse emblema, parece muito aquele do Star Trek, que não sei se quem assistia Star Trek, é a Jornada nas Estrelas, onde eles têm um emblema lá, aqui do lado, tal, é muito parecido. Então nós temos três organizações mais importantes. A Federação, que é a organização mais antiga, a Federação é composta de membros de vários planetas. Esses membros são a parte militar, que cuidam da organização e da segurança militar. Nós temos a Confederação, que tem membros que vêm aqui mais para nos ajudar na parte de conhecimento. Então, nos traz todas essas novas informações que nós estamos tendo, vêm dos membros da Confederação Galáctica dos Mundos. Chama-se Confederação Galáctica dos Mundos, tá?
e como é a Federação Galáctica dos Mundos também, que são mais da nossa região. Existem federações em várias galáxias, em galáxias diferentes. Depois que vocês lerem o livro lá de Urântia, que tem 7 universos, vocês vão ver que tem galáxias, bilhões de galáxias, né? E cada uma delas tem federação. Tem a Federação da Sombra? Tem também. Não é uma boa notícia, mas eles também têm a federação deles. Mas tudo bem, eles negociam como negocia aqui, por exemplo, a ONU traz duas nações que estão em conflito e negocia um com o outro. Ah, eu vou abrir mão, a Terra vocês podem dominar agora que a gente não quer mais. Então, mas agora você me dá Saturno que eu estou querendo ficar mais em Saturno. Então existe uma negociação, né? E o comando Ashtar é o comando que está mais próximo da gente agora. A base deles é em Saturno, numa das luas de Saturno. A nave que eles têm é de um planeta do tamanho de um planeta, como se fosse a Lua. E o comandante desse comando, chamado de Ashtar Sheran, que vocês já devem ter ouvido falar, ele e o Vrilon, que é um outro comandante também, vira e mexe, dá informações e dá canalizações para a gente. Então, eles têm contato. Então, esse é o comandante Ashtar Sheran, ou Sheran, né? E a federação é mais ou menos assim. Eu trouxe uma imagem aqui para mostrar que são seres muito diferentes, convivendo no mesmo espaço, de uma forma bacana, né? Bonita, porque são pessoas de origens diferentes, aspectos diferentes que convivem entre eles. Como se fosse uma grande ONU, uma grande Organização das Nações Unidas. Aqui, o que seriam raças e tipologias estelares, para nós seriam os diferentes países nossos, né? Que também tem várias raças diferentes. Agora, vocês imaginam vindo de outros planetas? Tem um pequenininho, um altão, um médio, um largo. Então, deve ser uma coisa legal de participar, né? Ah, eu vou mostrar aqui um videozinho do Geraldinho Lemos falando de um aspecto do Chico Xavier que é interessante aí. Ah, tem que clicar. Ah, sim. Beleza. Uma nave interestelar, né, gigantesca, estacionada nas luas de Saturno. O Emmanuel falou Aumentei. com Chico Xavier o seguinte: você foi convidado para uma reunião com um comandante estelar. Mas para isto é fora da Terra. Para Espera que isso já você vão. tem que ficar. Espera aí que a gente já. Tem uns videozinhos outros aí. É as guerras de Orion que vieram. Isso aqui é interessante porque ele fala do comandante do Comando Ashtar, né? A Numa das experiência do luas de Chico Saturno. O Xavier. Emmanuel Olha falou com só, Chico Xavier gente. o seguinte: Chico Xavier você com foi o convidado Comando Ashtar. para uma reunião. E a gente sabia isso naquela época? Quem imaginava, né? Coitado do Ranieri vai para lá, vai para cá. Um comandante estelar. Mas para Se não isso tivesse o Ranieri é aqui, a fora da gente... Terra. Para isto você tem que ficar pelo menos 2 dias de jejum, sem comer sólidos, de preferência comendo só líquidos, tomando só líquidos, para você se desligar do corpo com mais facilidade pelo fenômeno da projeção astral. E na noite aprazada o Emmanuel tirou do Posso corpo. voltar aqui? E foi levando até o planeta. O Emmanuel falou com Chico Xavier o seguinte: você foi convidado para uma reunião com um comandante estelar. Mas para isto é fora da Terra. Para isto você tem que ficar pelo menos 2 dias de jejum,
sem comer sólidos, de preferência comendo só líquidos, tomando só líquidos, para você se desligar do corpo com mais facilidade pelo fenômeno da projeção astral. E na noite aprazada, o Emmanuel tirou do corpo e o foi levando até o planeta Saturno. Quando chegou a Saturno, ele viu que numa das grandes luas de Saturno, ele não me disse qual delas, havia uma nave, e era para essa nave que ele estava se dirigindo. E ele perguntou a Emmanuel: o que eu vou fazer lá? Se você vai conversar com o comandante estelar. E o que eu vou falar? Você pode perguntar o que você quiser, e ele vai responder. Mas como que nós vamos conversar? Aí o Emmanuel falou com ele: não se incomode com isso, porque vocês não vão trocar palavras, vocês vão trocar pensamentos. O que você pensar, né, ele vai entender perfeitamente e vai te responder, e você vai entender a resposta dele através da linguagem do pensamento. E daí então, o Chico me disse que quando chegaram na nave, que eu vou dizer que era uma nave mãe, porque ela era tão grande que ela rivalizava em tamanho com a própria lua de Saturno. Quando ele entrou, ele viu várias pequenas naves e naves médias estacionadas dentro dessa nave mãe. Aí o Emmanuel levou para a torre de comando, onde ele se encontrou finalmente com esse comandante. E aí eu perguntei: qual que foi essa conversa, Chico? E ele falou assim: olha, eu inicialmente perguntei quem ele era, ele me disse, e a partir daí a conversa se desenrolou no seguinte sentido: eu perguntei a ele qual que era a função dele, o que ele estava fazendo ali. E ele me explicou que aquela nave mãe era uma nave interestelar de defesa dos limites do sistema solar contra invasões de civilizações predatórias. E que eles estavam estrategicamente posicionados em Saturno, porque de lá aquelas naves menores, né, e as naves médias poderiam alcançar qualquer parte do sistema solar em questão de segundos, né, a partir daí. Foi aí, inclusive, que ele ficou sabendo da existência de determinadas civilizações predatórias de outros sistemas estelares, né, que buscam conquistar sistemas estelares. Sabia o tanto que era, né? A gente achava que era só dentro do espiritismo e tudo, mas ele tinha um alcance aí realmente fora do comum. Posso passar aqui? Uma nave Opa, tá. Bom, existe uma relação, um outro tópico que a gente vai falar, com os extraterrestres, e vocês devem ter ouvido falar muitas vezes em abdução e contato, né? O que é a abdução? Abdução eram contatos para do lado da luz, quando a abdução era feita pelo lado da luz, era feita para fazer a nova raça humana, que é a sexta raça humana. Então, pessoas que fizeram um contrato de que iam ajudar, principalmente mulheres, com óvulos e tudo, para que fosse gerada uma nova raça humana, que é a nossa sexta raça, que é essa que o Armando sempre fala, que vem com uma reação mais lenta, que é essa que está começando a chegar agora, que tem uma alteração nos dentes, né? Que mudou o crânio. Essa geração está vindo porque houve uma modificação genética, aí já não foram mais os Anunnakis, foram os engenheiros siderais, que a gente chama, que são a espiritualidade superior. Então, essas mulheres, elas se prontificaram a a utilizar os seus óvulos para que fosse feita essa manipulação. Isso do lado da luz. Só que o lado da sombra também faz abduções para ter uma raça e para ter um corpo para que eles possam encarnar aqui também. Eles ainda não conseguiram ter o corpo do jeito que eles gostariam para encarnar, mas eles estão o tempo todo fazendo manipulações. Existe
Então, essas duas coisas. Os contatados são pessoas que têm contatos mais abertos com os seres extraplanetários. Algumas vocês vão ver aqui. Os canalizadores, tem uma pessoa que eu acho interessante, que eu vou mostrar um vídeo dele, que ele tem contato há mais de 40, 50 anos físico, né? Os extraplanetários chegam na frente dele, se adensam e conversam com ele. Então é um contato bem de terceiro grau, né? Dentro daquelas divisões todas. Então é isso que a gente tem ainda com os extraplanetários. Canalizações. Quem que a gente costuma usar como fonte dessas canalizações? Lee Carroll, desde 1989, ele canaliza o Cryon, que é um ser que fala que vem do universo magnético, é um outro universo, e que dá grandes mensagens. Desde 89, esse canalizador americano, ele não tinha conhecimento de nada, de espiritualidade, não acreditava em nada, e começou do nada a canalizar o Cryon. E até hoje, se vocês quiserem ver no YouTube, toda a quarta-feira, ele é chamado as quartas-feiras de cura do Cryon. Eles fazem atividades de cura. Esse outro, Daryl Anka, ele canaliza o Bashar, que eu vou mostrar para vocês também. É bem interessante as mensagens dele. O Corey Goode tem uma história toda no Pentágono, dentro do governo americano. Ele canalizou uma raça chamada de Blue Avians, que eram os também chamados de Carians, né, que são parecidos com aves e que têm contatos com muitas pessoas no planeta. A Neva, que vira e mexe, dá mensagens do comando Ashtar, do comandante Ashtar Sheran e outros contatos. Neva se diz um ser que é walking, ele veio e incorporou numa pessoa, o espírito dele entrou numa pessoa que já era adulta. Isso é chamado de walking. Já ouviram falar disso? Walking? Eu acredito que seja isso mesmo. Por exemplo, quando você quer fazer um trabalho e você não quer passar por todas as fases da infância e tal, e você tem um trabalho importante para fazer, você pode pegar alguém que é de uma alma afim sua, uma parte da sua, da mesma mônada, e a partir de um certo momento você já vem com todo o conhecimento lá. Eu acho bem, bem razoável. É. Então, é tudo, mas é exatamente isso, é o que eu falei. Muitas coisas que a gente está falando aqui são estranhas, a gente torce o nariz, pode ser verdade, pode não ser, mas ouçam e deixem o coração de vocês falar. Então, mas não é algo que acontece toda hora, né? O walk-in é alguém que vem com uma tarefa para fazer alguma coisa. Então, ele vem com uma tarefa e já vem pronto, com conhecimento pronto, não precisa encarnar. Então, quer dizer, não precisa começar desde a infância, ele vem trazendo um conhecimento. Não. A gente, dependendo da forma que a gente vê, a Renata está falando aqui que ela acha muito estranha essa questão do walk-in e que na internet há muita banalização. Realmente, na internet, para ganhar visualizações, as pessoas exageram as coisas, então tem que tomar cuidado. Mas eu sou da seguinte opinião: eu gosto de ouvir tudo, e eu vou vendo o que eu acho razoável. Como eu falei para vocês, eu vou ouvindo aqui um pouco, de repente eu ouço outra pessoa falando de walk-in, ouço outra, falo, bom, peraí, tem muita sintonia no que está sendo falado, então alguma coisa tem de sentido. Eu não acho muito fora do razoável. Na verdade, eu comecei a espiritualidade lendo um livro que era de um autor, não sei se vocês já ouviram falar,
chamava Lobsang Rampa. Já ouviram falar? Um livro chamava Terceira Visão. Isso foi com 11 anos de idade que eu li esse livro. O Lobsang Rampa, ele era um monge tibetano que contava a vida no Tibete, todos os costumes do Tibete. Fato é que esse autor era inglês, nunca foi para o Tibete. E o que ele conta nas histórias? Eu li todos os livros, 13 livros. E lá naquela época, na minha infância, 11 anos, eu tinha 50 anos atrás, né? Ele falava sobre registros akáshicos, ele falava sobre a civilização intraterrena, ele falava sobre projeção astral, ele falava sobre os extraterrestres, tudo nos livros dele, que hoje a gente está começando a falar aqui, né? Então, assim, o que ele fala? Que ele era um walk-in. Ele era um inglês que dentro dele entrou um espírito que era de um monge tibetano. E ele conta essas histórias como se ele tivesse vivenciado todas. Era um inglês que nunca saiu da Inglaterra e que conta com detalhes a cultura do Tibete, a alimentação e uma série de coisas que aconteceram. Então, assim, para mim, o walk-in já desde essa época era razoável, não é algo fora de propósito, né? Então, o que foi feito? Era necessário que fosse um ocidental para ele escrever para o Ocidente. Acharam uma pessoa mais ou menos similar em termos de espiritualidade. Era um indivíduo que queria cometer suicídio. Então foi feito um acordo com ele e houve essa troca. Acontece toda hora? Nós vamos. Tem o risco de alguém entrar no meu corpo e tomar meu corpo? Não. Não é algo que tem que ter um planejamento e que tem que ter uma permissão muito importante, ao meu ver, né? Também concordo que as pessoas pensem o contrário, acho que não é verdade, está tudo bem. O Laércio Fonseca é o professor Lalá, que muitos ouvem falar, e que, se Deus quiser, vai vir para cá no dia 2 de novembro, que nós estamos tentando trazer ele para cá para uma palestra. Ele manifestou desejo de vir para Uberaba. O pessoal que foi assistir a palestra dele lá, que é da nossa casa aqui, Flavinho, Lênio e Ismar, que foram para Ribeirão Preto semana passada, conversaram com ele e ele falou que queria vir para cá, dar palestra para gente. Ele fala de extraterrestre, tudo, ele é médium, ele convive com os Greys, ele fala o tempo todo deles. Ele é um professor de física excelente, é gostoso ouvir a palestra dele, é sempre engraçada. Ele é físico, ele é astrofísico formado, e ele tem esse contato todo com a mediunidade, espiritualidade e com os extraterrestres há muito tempo. Então o Lala é um cara que dá para ouvir muitas palestras dele. Ele fala sobre os Anunnakis também, se vocês quiserem procurar lá no canal dele, ele tem uma palestra sobre Anunnakis. E a Mônica de Medeiros, que tem a famosa Sheliana, Shelian agora, que o pessoal chama de Shelian, a gente chama de Sheliana, que também ela faz parte da confederação dos planetas, e o papel da Sheliana, como da confederação, é dar informação. Então ela vem, dá palestras e tudo. Então esses são canalizadores e as informações a gente consegue através dessas pessoas. Cryon, canalizado por Lee Carroll, que dá para ouvir um trechinho dele aqui, ó. Será que dá aí? E você dirá, bem, e qual será o resultado? O resultado será luz. Um tipo de luz que não está aqui agora. Bem, e você dirá, bem, e qual será o resultado? O resultado será luz. Um tipo de luz que não está aqui agora. Um tipo de luz que é produzida pela humanidade. Bem, e você dirá, bem, e qual será o resultado? O resultado será luz. Um tipo de luz. Bem, e qual será o resultado? Você dirá, bem, e qual será
O resultado? O resultado será luz. E você dirá, bem, e qual será o resultado? O resultado será luz. Um tipo de luz que não está aqui agora. Um tipo de luz que é produzida pela humanidade, que não precisa reaprender qualquer coisa. Uma humanidade que não necessariamente é totalmente disfuncional, como tem sido por centenas e centenas de anos, onde sempre retorna para a mesma disfunção. E agora não será assim. E vocês são a chave. Esta é a profecia. Eu quero que vocês pensem a respeito disso. Este é um grande mistério, não é? Vocês podem realmente ter algo tão diferente vindo do Criador? Sim, vocês podem. E será assim. Vocês são a esperança do futuro. Aqueles que estão ouvindo. Mensagem de esperança, mostrando que nós estamos aqui para fazer diferença e que agora as coisas vão mudar. A transição planetária é de verdade, né? Pode seguir? Tem mais umas desses áudiozinhos aí. Você acha que dá para... extraterrestre e se descobrem lá que foram em outros planetas os Blue Avians, os felinos, cada uma das linhagens que existe, né? Então a gente tem muitos nas hipnoses e nas regressões. O Daryl Anka é esse aqui, a raça que é o Bashar, ele é dessa raça que é o Essassani, que eles são mais ou menos parecidos com os Greys, né? Será que dá aqui? Effectively for the co-creation of this interaction and the allowance of this transmission at this time. Each and every time you co-create with us these interactions, you give us the gift of experiencing through each and every one of you another facet of creation. We thank you for that gift. Let us begin this transmission at this time with the title 2027, the Fulcrum of Contact. Now, we have previously in these transmissions discussed the idea of a general probability for a window for the beginning of open contact between your civilization and other civilizations more openly on your planet. This window in general has been said to be between your years of 2025 and 2033, give or take a year or two on either side. But the idea now is that things are beginning to crystallize a little bit more, and we can, at this point in scanning the probabilities, pinpoint the year 2027 specifically as an acceleration toward the idea, the beginning of contact in a variety of ways, a little bit more than the idea of just delivering information to you. It will begin slowly. Still, we're not saying that in 2027 all the ships are going to land. That's not what we're saying. So please do not misinterpret this idea. There is still a window. It will begin very strongly in 2027, and here is the explanation of why. Many of you are already familiar in your history with the idea of a seminal event regarding UFO contact that happened in your year of 1947, what you call the Roswell incident, where you really first began to realize that you are not alone in the universe through the crash of a UFO in the desert near your Roswell and Corona in New Mexico. From that point forward began a cycle. Once you had become aware as a society that other beings other than yourself exist on other planets and have the capacity to reach your world with their technology,
many different things began to change within your collective consciousness, within your psyche, your awareness. And that began a 40-year cycle. Now, the 40-year cycle has been prevalent in your society for many thousands of years. The idea is that 40 years is generally, in your reality, the time it takes for a complete transformation of a society into a completely new point of view. You see examples of the idea of people changing over 40-year cycles throughout much of your literature if you look for it. The idea, therefore, is that from 1947 to 1987 was the first 40-year cycle when you became aware of the idea of other life in the universe. And in 1987, many of you E que era uma loucura as pessoas que falavam em ufologia, extraterrestres, né? Então, principalmente dentro do espiritismo, a gente nem conseguia enxergar os sinais que já existiam lá escritos, até nos nossos textos mesmos, né? Então, aqui eu também vou passar uma outra. Aqui é uma mensagem do Comando Astar, mas também ela leva um tempinho, senão vai demorar muito. Mas depois eu posso passar para vocês os vídeos, né? Essa é só o comecinho da mensagem, deixa o pessoal ouvir aí a voz do comandante Astar Sherhan, o jeito, né? Aqui não mostra a cara, mas será que dá para eles ouvirem lá? Família, Aqui não. é bom estar aqui mais uma vez. E bem agora, neste momento, quando todo o seu mundo, ao seu redor e dentro de você, parece desmoronar. Mas mantenham a calma, queridos, porque tudo faz parte da grande transformação que está emergindo. E vocês são aqueles da linha de frente em toda essa transformação. Vocês são aqueles que conquistaram o direito de ir à frente. Porque suas bagagens de tantas experiências garantiriam que vocês teriam Eu vou seguir, que a mensagem é longa, depois eu passo o restante para vocês e vamos para o conceito do que são sementes das estrelas, né? Quem são as sementes das estrelas? Somos nós todos que viemos das outras esferas, de vários e diferentes planetas, eu diria, ou galáxias, não diria universos, né? Universo a gente não conseguiria também sair de lá. Então, esse conceito de semente das estrelas é o termo que a gente utiliza para os seres originários de outro planeta, sistema estelar ou galáxia, com a missão específica de assistir o planeta Terra e sua população na entrada da Era Dourada e na virada do milênio. Os seres estelares encarnam na mesma condição de amnésia total quanto à sua identidade, origem e propósito que seres humanos. No entanto, os genes das sementes estelares estão decodificados como um chamado despertador, para despertar, programado para ativá-los em um determinado momento na vida. Então, o despertar que está acontecendo, informações, as pessoas começam a ouvir e falam, nossa, isso tem sentido e tal, tem a ver com esse chamado que somos nós, né? Sementes estelares. E quem somos nós, então, nessa história toda aí? Quais as origens estelar que nós temos? Os primeiros, que são chamados dos nossos pais, geneticamente, porque eles são os mais próximos de nós, são os pleiadianos.
o comando, a cara lá do comandante Ashtar Sheran é de um pleiadiano, né? Loiro, alto, parece um nórdico. Então, eles são associados ao amor, à cura e à consciência espiritual, dizem ser seres de luz que ajudam na evolução da Terra. Então, os pleiadianos são os mais próximos da gente e são, talvez, os que primeiro vão entrar em contato conosco. Dizem que talvez sejam os intraterrenos, que também são parecidíssimos com a gente, são a mesma fisionomia, mesmo jeito, e os pleiadianos, que devem entrar em contato conosco quando a humanidade estiver preparada mentalmente para que haja esse contato físico. Porque esse contato, um momento desses vai ser físico. Eles vão, uma hora, aparecer e falar, ó, na ONU, né? Viemos aqui para falar que nós estamos com vocês há muito tempo, né? Aqueles que achavam que não, vejam que nós estamos aqui em corpo físico. Os arcturianos, eles têm vários formatos e tudo, mas o mais conhecido é o mais magro, alto, com esses olhos assim, azuis ou de outras cores também, mas também tem os pequenininhos, tem várias espécies. Vejam que eu não estou falando, estou falando de origens, né, de um planeta. Planeta Arcturus, dos planetas das Pleiades, mas tem tipos físicos que podem vir desses planetas também. Os arcturianos, eles seriam os nossos avós. A genética nossa, ela também tem genes dos arcturianos. Tem dos pleiadianos, dos arcturianos, nosso gene do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Eles são muito voltados para a cura. Então, nossos trabalhos de cura aqui provavelmente é comandado ou tem o apoio dos arcturianos. Tanto que vocês veem, né? Cura dimensional arcturiana, tem várias pessoas que trabalham com as curas dos arcturianos. Eles têm câmaras de cura, quer dizer, são câmaras onde você deita lá e o seu corpo ele fica saudável. Imagina que beleza, hein? A gente pode pedir para os arcturianos, quando a gente for dormir à noite, para que a gente seja levado para as câmaras de cura, para as naves, eles têm naves aqui trabalhando. Isso. Renato está falando aqui que tem meditações que faz exatamente isso, que você entra em contato com os arcturianos para entrar nas câmaras de curas deles. É exatamente isso. Nós temos os sirianos, principalmente do Sirius A, que são os felinos. Basicamente, são seres que podem ser da luz, podem ser do lado negativo, mas são seres que têm muita manipulação genética, mexem muito com genética, são cientistas, são guerreiros também, né? E tem várias formas. Essa forma não é bem a que seriam os felinos, seria uma mistura de um rosto humano com felino. Aqui parece muito mais felino do que humano, né? Mas a gente tem muito aqui, ele fala no Egito, contato lá com esfinge e outras esculturas que mostram bem o contato com os felinos, né? Nós temos os andromedanos, focados na liberdade e expansão da consciência, cura multidimensional, mas também não sei se o aspecto é esse, dizem que o crânio é um pouco mais alongado, podem ter várias cores. Aqui eu tirei do livro que o seu Ricardo me emprestou, que tem várias tipologias lá. Os lirianos, que são de Lira, considerados os ancestrais de várias outras raças. Então, olha quantos planetas que existem, né? Os Alfa Centauros, que são de Alfa Centauro, os capelinos, talvez a gente tenha sido assim, né? De Capela. Então, para tirar aquela ideia, porque a gente só fala de Capela, né, gente? Toda vez que a gente vai falar de alguém que veio de outro lugar, a gente só fala de Capela. Capela é um lugarzinho também, mas não é o único. Nós podemos ter vindo de todos os lugares. Pode ser de Capela? Também pode. A gente pode ter vindo lá de Capela. Então, o que eu quis trazer para vocês? Os tipos físicos que a gente pode ter. Quais são os mais famosos? Os Grey.
que são os baixinhos que parecem o ET do filme ET, né? Que são os baixinhos até que tá com o dedinho, assim como fica no filme Phone Home, ET for Home. E eles são realmente um pouco mais acinzentados. Os Blue Avians, que são parecidos com aves, são de uma dimensão um pouco mais de luz, mas os Greys também são tecnológicos, são inteligentes. Os Greys não são tão amorosos, né? Eles são mais tecnológicos e frios, mas têm uma grande inteligência. Os arturianos aqui numa outra versão, com cabelo, pode ser. Os reptilianos, que são vários tipos de reptilianos, qualquer uma das imagens que a gente tem de répteis. É engraçado, né? Nós temos animais que são também são répteis, e nós temos animais que são felinos. Olha que interessante como não tem grande variação aí, mas não tem nada a ver aquele animal com esse ser que é um ser mais inteligente, né? Tem algumas linhagens de seres aquáticos. Existem seres como os golfinhos, principalmente em Sirius B, golfinhos e baleias, e os golfinhos e baleias são muitíssimo avançados, mesmo no nosso planeta, mesmo aí o animal, eles têm eles ajudam ao equilíbrio do nosso planeta através do som que eles emanam. Nós temos os insetoides, que são insetos, que podem ser tipo louva-a-Deus, podem ser como se fossem uma grande abelha. Ambos podem trabalhar tanto do lado da luz como do lado da sombra, né? São extremamente tecnológicos, inteligentes e muito amorosos, dizem que os que trabalham no lado da luz. Nós temos draconianos. Normalmente os draconianos trabalham mais do lado da sombra, agressivos, mas podem ter draconianos também nas federações, na federação, na confederação. Então, não depende só do tipo. Aqui eu queria passar esse videozinho que é interessante. Tá quase acabando, tá quase no final. Esse vídeo aqui é um dos grupos que eu falei para vocês que tem contato mais próximo com seres extraplanetários e até contato físico. Dá para passar? Será que dá para ouvir? Os seres que mais se apresentam, alguns inclusive constantemente, em trabalhos que nós realizamos. Aqui na Academia das Projeções, nós temos, como vocês sabem, comunicação e contatos há mais de 45 anos. Eu, no meu caso, mais de 50 anos de contatos com esses seres. Experiências desde criancinha até hoje com seres com aparência humanoide e alguns humanoides, mas mais cabeçudinho e baixinho também. Mas vamos começar do princípio. Esses aqui são os chamados apunianos. O nome apuniano é uma alusão à base deles, que fica no Huascarán, lá na província de Ancash, no Peru. Numa daquelas montanhas lá de mais de 5.000 metros de altitude, tem uma base deste povo aqui, que são seres de Alfa Centauro. É a primeira civilização que chegou no planeta Terra após a semeadura, após já existir muita vida em abundância aqui, mas não ter vida humana, ou vida inteligente, como nós chamamos. Esses seres foram os primeiros que fizeram uma colônia aqui. E por que é chamado de Apu? Porque na região do Peru antigo, e até hoje é assim, os povos que vivem no interior muitas vezes são ajudados por esses seres. Então esses seres aparecem e ajudam em várias situações. E eles dizem, os seres altos que vêm dos Apus. Apus quer dizer montanhas altas, montanhas com picos nevados. Então, são seres que aparecem dos Apus e que daí generalizou-se chamar de apunianos. Mas não que o planeta deles se chama Apu. Só é uma maneira da gente se comunicar para ficar mais claro. Esses seres, na verdade, o mundo de origem deles é Alfa Centauro. É um planeta em Alfa Centauro. Aqui nós temos o Antarel e a Ivica, dois mentores da Academia das Projeções. São os mesmos que têm contato com Ricardo Gonzalez, né? Os mesmos que têm contato com Sisto Pazuellos, todo o pessoal que tem contato, que aprendeu nessa caminhada, ter esses contatos com esses seres, são esses aí. São pessoas que a gente conhece pessoalmente. Depois deles, nós temos esses dois aqui. O da direita é o Xalk, é um ser de Orion, ele tem uma aparência puxando para o chinês mongol,
Um ser maravilhoso, de uma sabedoria incrível, também humanoide como nós, né? E é mentor de vários grupos de contato pelo mundo. Ele é, assim, em termos de sabedoria, meu Deus, é um cara, é uma pessoa extremamente sábia, correta. E quando você estabelece contato com ele, você sente isso, não é? Do lado esquerdo, nós temos o Ing, um dos mentores também da academia, que eu conheço ele já há várias décadas. É um ser de Sírios, de um dos planetas habitados lá em Sírios, e ele também está aqui na Terra desde o início do processo todo. Ele e o povo dele. E eles são assim, né? Quando vem, às vezes vem 2, 3, 5 deles juntos, eles têm essas roupas com cores que variam de verde, azul a branco. Raras vezes eu vi eles com uma roupa preta, escura. Eles têm a pele branquinha, igual o bicho da seda, são pequenininhos, têm 1,20 m de altura, tem olhos gigantes. No caso, o Ing, ele tem as pupilas azuis, tem 2 olhões, assim, lindos, maravilhosos. Tem o nariz pequenininho e uma boca pequenininha e tem dentes, como nós, né? Tem dentes. E a cabeça é lisa. E quando você toca nele, a sensação que você tem é que você está pegando o bicho da seda. Eu falo isso porque eu sou da linha da agronomia, né? Eu sou um agrônomo. Eu já lidei com tudo que você possa imaginar de criaturas vivas nesse mundo aí. E quando você apalpa o bicho da seda, aquela lagarta que vai gerar a seda, então eu já orientei muitos agricultores a fazer produção de seda, quando você separa as lagartas, que são grandes e brancas, elas têm a cor da pele do Ing e tem a textura, que é uma textura sedosa. Quando você pega a lagarta, ela tem uma textura sedosa, seda. Não é liso, nem escamoso. Né? É uma seda suave na mão. E ele é assim. Quando você apalpa, você sente a mão dele, assim, é tudo sedoso. Então é um ser maravilhoso, está aqui desde o princípio de tudo e está acompanhando todo o processo dessa humanidade aqui na Terra. Esses aqui são os pleiadianos. Então não vamos mais assim personalizar, né? Vamos generalizar. Os pleiadianos, na sua grande parte, têm uma aparência muito similar aos aponianos de Alfa Centauro. Tem, lógico, suas diferenças de estilo, da maneira que ele se comunica com você e do comportamento que ele tem diante de uma conversa e tal. As argumentações deles são diferentes das argumentações dos aponianos, porque eles interpretam a realidade de uma maneira diferente. O aponiano é mais objetivo, mais direto ao ponto, e super sucinto. Já o pleiadiano, ele tem um pouquinho mais de floreios no linguajar, mas comunica do mesmo jeito. Então, são seres que estão presentes aqui há muito tempo, né? Nós já sabemos aí que, através de livros antigos, inclusive, que eles já estão aqui e trabalhavam como guardiões e vigilantes do planeta há muito tempo, desde as épocas do velho Enoque, né? Eles já eram guardiões e vigilantes do planeta. Então, esses seres todos que eu estou mostrando, gente, são os que mais estabelecem contatos, tá? Aqui nós temos os felinos. Os felinoides também são guardiões e vigilantes, junto com os pleiadianos. Você vê que agora não tem tanto pleiadiano mais como guardião vigilante, mais o povo de Sírios, de Órion. Mas os felinoides, eles têm essa aparência que tende ao felino, ao gato, à onça, ao tigre, ao leão. São seres lindos e maravilhosos, um biotipo similar aos gatos, mas com essa estrutura como a nossa. E aqui temos um felino também, né? Tem alguns que são assim, que puxa mais para o lado da pantera e tal, e são mais corpulentos. Seres, normalmente, que atuam realmente como guardiões e vigilantes, e também pelo poder que eles têm, né? Pela força que eles têm. Essa raça aqui, como nós chamamos raças, né? Os biotipos, é um ser que estabeleceu contato com a Mariel quando ela tinha 9 anos de idade, e desde aí derivou um contato, mas nunca identificaram de onde que vinham. Somente se apresentam para ela, passam orientações e vão embora. Aqui nós temos os famosos arcturianos. Então, os arcturianos são seres que não têm corpo físico, eles não conseguem encarnar, vamos dizer assim, no biotipo nosso, porque a estrutura de chakras e conexões do corpo energético deles não é compatível com a nossa. Então, eles não conseguiriam estar manifestos num corpo humano terrestre, e eles não têm corporeidade física. Os que vêm aqui, eles se manifestam no máximo numa energia etérea. A aparência deles não chega a ser física, a aparição, né? A
aparição deles é mais etérica, astral, e assim eles estão em grande quantidade ajudando a Confederação nesse momento de transição planetária. São seres que a princípio não estavam atuando, mas atualmente, devido às complicações da transição planetária, eles entraram aí como uma frente de apoio fantástica em todo esse trabalho, maravilhoso. Então a pele deles não são todos azuis, tem os mais brancos, como esse da direita, tem uns com pele mais amarela, mais verde. Então eles têm variações de tonalidade de pele, mas todos são seres muito fortes, ao mesmo tempo muito delicados, e que ajudam muito nos trabalhos de cura e de equilíbrio energético. Aqui nós temos os seres aquáticos, temos 2 exemplos aí de seres que se apresentam. Tem aqui o da esquerda, tem uma aparência mais similar à nossa, mas ainda é cabeça, tronco e membros e tal. E tem à direita outro também, que é cabeça, tronco e membros, mas guarda a aparência dos mamíferos terrestres, principalmente golfinhos, baleias. Esses seres são provenientes de Sírios também, da estrela Sírios, e estão aqui na Terra desde a origem da vida na Terra. Eles têm bases aí nos oceanos há muito tempo e pouquíssimas pessoas tiveram contatos com eles ou os viram. Então, são seres muito presentes em todas as atividades, mas são extremamente reservados. Nós temos experiências com eles, tem alunos nossos também que realizam, inclusive, trabalhos de cura voltados à conexão com esses seres, e eles protegem e, ao mesmo tempo, amparam todas as bases suboceânicas que tem de várias civilizações que atuam aqui na Terra. Tem várias bases desses seres todos dentro dos oceanos, nem sempre é dentro da Terra, dentro dos oceanos, e esses seres aí são os carinhas que têm total conhecimento sobre isso e amparam esses trabalhos. Aqui nós temos os seres aviários, tem muita gente também que estabelece contato com eles, também eles atuam junto com os guardiões e vigilantes, são seres extremamente sábios e muito protetores também. Se você tem um desse que te ampara, que está junto contigo, ninguém se aproxima. Então, são seres que estão diretamente ligados aí no processo da transição planetária e são físicos também. Todos que nós estamos mostrando, com exceção dos arcturianos, todos são físicos. São seres que aparecem fisicamente, mas também podem entrar em contato com você no astral. Eles se projetam do corpo, mantendo a aparência que tem e estabelecem contato contigo no plano astral. Isso eles usam muito, todos eles. E por último, nós temos os insetoides, que muita gente tem medo, mas nós já conhecemos várias pessoas que têm eles, inclusive, como mentores de trabalhos maravilhosos voltados à tecnologia, à cura, à produção, inclusive, de alimentos. Esses seres têm uma sabedoria incrível, são muito diretos ao ponto, super centrados, equilibrados e precisos, vamos dizer assim. Aqui embaixo desse vídeo, na descrição, temos um link que você pode mandar para a gente com a experiência. Você também pode agendar uma sessão de diagnóstico, se você quiser relatar com mais detalhes, e nós podemos te orientar, né? Qual que é a melhor prática para você fazer, como que você pode trabalhar com essas experiências. Queremos saber também de vocês, se já tiveram contato com um ser diferente através de um sonho ou de uma projeção. Academia das Projeções chama esse pessoal aqui, eles são realmente excelentes. Eu quis deixar o vídeo todo porque eles fizeram um resumo de todas as raças com conhecimento de causa, né? Conhecimento de quem convive pessoalmente com esses seres aí. Então, eu achei interessante mostrar por conta disso. Para finalizar nossa aula, então, eu falei ontem do livro de Urântia, é esse livro aqui, ó. Onde nós temos a história dos universos, desde o início lá, qual é o nosso universo, onde vivemos, então mostrando que é muitíssimo maior do que a história que a gente conhece, né? Então esse é o famoso livro de Urântia. E para finalizar mesmo, uma frase que eu acho importante. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como na terra, no céu, né? Então, é uma frase de Hermes Trismegisto que diz o seguinte, que tudo que está lá no céu está aqui. Então, nós somos uma cópia de todo o universo.
E como que a gente pode enxergar toda essa diversidade? Como se fosse uma visita ao oceano, onde a gente vê seres extremamente diferentes convivendo entre si de forma pacífica ali, harmônica. Você tem desde pequenos seres coloridos, formas diferentes. É assim que é o nosso universo, exatamente igual ao que é, por exemplo, no oceano, ao que é, por exemplo, dentro de uma floresta, onde a gente vê pequenos insetos, músculos. Se a gente olhar para um pequeno espaço, a gente vai ver centenas, milhares de formas diferentes. É assim o nosso universo todo, o universo do nosso Pai. Então, o que está aqui embaixo está lá em cima. Os seres extraplanetários são exatamente igual a cada um dos nossos espaços que a gente tem no nosso planeta Terra, com a mesma diversidade, com diversas opiniões, diversas formas de ser. Então, é essa última mensagem que eu quero deixar para vocês, que não é diferente, né? A gente não precisa se surpreender com todas essas formas que a gente vê. A gente tem aqui no nosso planeta exatamente isso. A gente tem exatamente embaixo o que tem lá em cima, né? Assim na terra como no céu. Não é assim que nós falamos quando a gente faz a oração do Pai Nosso? Assim na terra como no céu. É exatamente essa mesma frase aí. É isso, gente. Se tiverem alguma pergunta, se tiver o pessoal lá do chat, do online quiser fazer perguntas, era o que a gente tinha para falar hoje. Eu vou parar um pouquinho. Opa! Perguntas? Acho que tinha alguma coisa no chat. Você achou que você era arcturiano? É. Hoje a gente encontra muitas pessoas que fazem as regressões, um trabalho de regressão, para procurar quais são as nossas linhagens estelares. Vale a pena? Não sei. Cada um tem que pensar se vale a pena saber em que planeta eu estava, qual que é a minha família estelar, qual que é a vantagem disso. Pode ser interessante para alguns e para outros não ter nenhuma função, mas saibam que a gente pode ter acesso a isso. Ah, a Nilceli? Estou assustada com tanta informação. Não se assuste, Nilceli, é só... Ah, sonhei um homem com cabeça... A Adriana, com cabeça de pássaro. Está na chácara com muito... Como fico muito no viver, achei que fosse por isso, mas pode ser, né? A gente tem contatos com a nossa família estelar. Do mesmo jeito que a gente tem uma família aqui que vivenciou muitas encarnações, e a gente costuma ter aquela família que a gente vivencia encarnando aqui, a gente deixou uma família estelar lá atrás. Digamos que a gente saiu, como a gente gosta de falar sempre, de capela, né? A gente tem uma família lá. Essa família quer ter contato com a gente e a gente inconscientemente quer ter contato com eles. Então, em algum momento a gente pode ter acesso a essa família estelar. Pode ser hoje vocês tendo visto já as raças que existem, a tipologia física, talvez isso faça sentido. Ah, eu sonhava com uma pessoa que tinha formato de gato, de leão. Pode ser que seja a sua família estelar, né? Um pássaro pode sim ser da sua família estelar, que são os aviários, os blue avians, os carians, do jeito que tem aí. Alguma questão? Eu não vi mais. Os que trabalham na casa conosco. Eu acho que quem teria que falar isso são as pessoas que trabalham, mas pelo que eu já ouvi das descrições, eu acredito muito que sejam principalmente os arcturianos, né? Pelos dedos, os arcturianos têm aqueles dedos longos, são altos, magros, né? Então acredito que sejam os arcturianos. Mas aí cada pessoa que trabalha, eu não sei, a Adriana é uma pessoa que trabalha diretamente, então poderia falar.
mas eu entendo que são os grupos que trabalham muito com a cura, né? Os arcturianos, como eu falei, trabalham diretamente com a cura. Fala, seu marido. Sim. Espera aí que vai pegar o microfone. Ah, Foi o Senado. Ele estava nas minhas costas, né? Eu passo ah. o muro, tudo. E eu fechei os olhos, e eu visualizei, né? Um pão enorme na minha frente. Desse jeito assim, os livros. Igual você faz lá, né? No Rio. Exatamente assim. Esse aqui é o Mas princípio para ajudar nesse. eu senti uma energia passando em volta de mim, pela frente, sabe? Sendo que eu estava atrás. Então foi uma sensação que ficou impregnada na minha mente. Né? Depois que eu. Então, assim, reformulando a minha resposta, de uma forma intuitiva, eu acho que a gente trabalha com várias raças lá. A sensação que eu tive agora é que não é só os arcturianos, não. Que a gente trabalha com vários grupos, só que assim, uns se demonstram, fazem ver, outros não, mas que trabalham conosco ali extraplanetários são vários. Desde os greys, leões, insetos, todos eles, de alguma forma, trabalham conosco, né? Então, essa informação é mais adequada. Às vezes, a gente visualiza aquilo que a gente conhece, né? Por isso que é importante o conhecimento. Quando a gente vê, a gente começa a abrir o mento, né, Nilceli? Abrir o mento, como diz o taqueiro, e aquilo que não fazia sentido para você começa a fazer sentido. Então, a partir de agora, por ter visto e ter contato, a gente consegue, às vezes, ter uma visualização, coisa que talvez não tivesse antes. Outra coisa importante também a dizer a vocês: muitos extraplanetários se revestem de uma roupagem de vó, uma roupagem de caboclo, uma roupagem de médico. Então, não necessariamente quer dizer que aquele não é um extraplanetário, entendeu? Exu, sim, qualquer roupagem. Inclusive, num vídeo daquele grupo da Academia das Projeções, eu até não achei mais que eu queria trazer, ele fala que quando os extras querem se manifestar em algum lugar, eles vestem uma roupagem ali. Médico, você ET, não? Sei, só pode ser nesse ali mesmo, né? Pode ser, por que não? Então, a roupagem que eles utilizam é aquela que nos trazem mais tranquilidade. Então, se a gente, mesmo visualizando, a gente prefere visualizar ali um médico, um ET, a gente pode visualizar uma vozinha, porque a vozinha traz mais tranquilidade, mais segurança. Se falar para mim que é um inseto, um louva-a-Deus, né, ou uma barata enorme, você sai correndo. Por quê? Porque a nossa mente, ela não permite isso. Então, o que a gente tem que fazer é permitir que a gente não fique, assim, limitado pelas formas. As formas, como a gente viu, tanto faz, né? Qual formato que a gente usa. A gente já teve tantas formas. Quando a gente veio para cá, a gente teve que se adaptar a ser humano, né? Vai saber que forma a gente tinha antes e agora tá achando que tá tranquilo aqui na casa, né? Tá direitinho no corpo, se adaptou, mas qual é a dificuldade que a gente teve para se adaptar, né? Então, basicamente é isso. Mais alguma coisa aí, gente? Se não tem, os deuses do Egito, tem tudo a ver, os deuses do Egito com os cárias, por exemplo. A gente tem lá os deuses do Egito, todos eles são animais. E todos eles têm relação com os extra. Aquele que é o reptiliano, o outro que é a Ibis, que é na verdade um Blue Avian, né? O outro que tem cara de leão. Então todos eles também gatos. Então está relacionado aos extra das diferentes formas aí. Tá bom?
Alguma dúvida aqui? Tranquilo, gente? Podemos finalizar? Beleza. Valeu, então. Finalizando por aqui. Até a próxima, daqui a 15 dias. Vamos falar de hipnose.